Eu sei, pessoal, o review da revista é recente, mas eu incluí um bônus. E hoje, logo depois da vinheta, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o primeiro encontro entre Wolverine e Motoqueiro Fantasma. Então não perde não, que eu já explico tudo. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês Motoqueiro Fantasma e Wolverine, primeiro encontro. É um retcon que foi apresentado recentemente, mas fica bem claro nessa história, Wolverine 16, que os personagens não se conheciam, tem até aquele típico mal entendido entre super-heróis. Eu contei recentemente, quando resenhei Wolverine 16, que foi inclusive presente de inscrito, de inscrita no caso da Karen, que mandou várias revistas do Wolverine aqui para o canal, o que me permitiu fazer review sem spoilers e resumo completo. E hoje eu estou trazendo de volta o resumo completo, principalmente porque eu não tive realmente tempo de fazer um vídeo para a quarta-feira dessa semana, para os nossos vídeos de quarta, mas também porque inclui um bônus, uma história que eu citei quando fiz o review sem spoilers, deixei até nas telas finais, porque também a história já tem vídeo aqui no canal, que é o encontro do Wolverine com o outro motoqueiro, com o segundo motoqueiro fantasma. Eles fizeram inclusive parte de uma equipe, é claro, durante muito pouco tempo, apenas em 2 minisséries, e a minissérie mais recente, em que o Wolverine fez parte com o Daniel Cat, o segundo motoqueiro. Tem vídeo aqui no canal, mas hoje eu junto os 2 vídeos aqui para você ter conhecimento dos encontros, pelo menos dos crossovers mais recentes do Wolverine com o Motoqueiro Fantasma em suas 2 versões. Então peço, se você gostar das histórias que eu estou contando aqui, as 2 revistas vão ter link aqui na descrição. Por esse link você ajuda o canal Fator X quando compra. Outras revistas dos Mutantes também vão ter link aqui na descrição. E é a mesma coisa, comprou, dá a comissão aqui para o canal. Ao comprar você dá a comissão, não aumenta nada o preço que você paga. Também vai ter links genéricos que redirecionam você para tudo que é de X-Men e de Wolverine. E tem mais uma coisa, quando você abre essa aba, clicando no link que está aqui, se você escolher outra coisa, pesquisar outra coisa, mas comprar, ali naquela aba você também dá comissão para o canal sobre esse outro produto que você adquiriu. Então, abriu a aba com o meu link, o que você comprar ajuda aqui também. Também pode nos ajudar fazendo Pix para o canal, e eu compro mais revistas com esse dinheiro. Você pode até entrar em contato, que tem um outro número de celular que é para contato aqui na descrição, e dizer o que você quer que a gente compre para trazer vídeos novos aqui para o canal. E você pode se tornar membro e assistir nossos vídeos de maneira antecipada. Tudo isso ajuda pra caramba, mas se você não estiver podendo, não estiver faltando nada na sua coleção, não estiver disponível esse dinheiro hoje, não tem problema nenhum. Curte o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, faz um comentário, manda para um amigo, cola esse link num grupo de Facebook ou de WhatsApp que é sobre X-Men, que é sobre Wolverine, tudo isso ajuda demais. Bom, se você se interessou aqui pelas 2 revistas, e não quer spoilers, nas telas finais vão estar os vídeos que eu fiz com review sem spoilers das 2. Então você pula para lá e assiste ele primeiro também, se você liga para spoilers. Dito isso, vamos lá para as 2 histórias. Espero que vocês gostem e, se você gostar, não se esquece, curte, se inscreve, ativa o sininho. Agora vamos lá, hein? Alguém com superpoderes está matando mutantes. Alguém com superpoderes místicos. E Wolverine reconhece na hora pelo cheiro e pelo modus operandi. E ele sabe quem pode ajudá-lo. Então ele vai até o Johnny Blaze, que recentemente voltou a ser o Motoqueiro Fantasma. Ele havia deixado de ser motoqueiro já há um tempo. E agora, nesse volume do Ghost Rider, que também é escrito inclusive pelo Benjamin Percy, ele voltou a ser um motoqueiro. E o Wolverine vai encontrar o cara facilmente. Vai parecer até que os dois têm uma rixa. Até tem um pouco mesmo. Mas rapidamente eles vão se juntar para confrontar esse inimigo. E quem é esse inimigo? Esse inimigo está matando mutantes e fazendo esculturas com os ossos e a carne deles, parecendo ali uma espécie de totem que ele cria, um tipo de escultura, uma escultura que é fruto de uma terrível agressão, de uma tragédia, de um assassinato. Quem é essa entidade terrível que tem que ser caçada pelo Wolverine e pelo Motoqueiro Fantasma? Agora é um adulto, mas já foi uma criança. Uma criança aparentemente problemática, vivia no orfanato, todos os lares a devolviam por vários acontecimentos estranhos que aconteciam ao redor dela, e uma assistente social que deveria cuidar do caso da criança, que deveria encaminhá-la para a adoção, que deveria dar assistência a ela, cada vez mais sensibilizada, emocionalmente envolvida, acha que a solução é o professor Charles Francis Xavier e sua escola, afinal ele é um especialista em mutação, só que o menino não é mutante. E o Charles, assim que percebe isso, ao tentar ler a mente do menino, na hora o descarta. Ele tem que priorizar os seus mutantes, o menino é uma outra coisa, ele pode indicar alguém, porque ele leu a mente, viu inclusive a malignidade da outra entidade que divide o corpo com a criança, mas
percebeu que podia ameaçar seus alunos, falou: posso conhecer alguém. Esse alguém devia ser o Doutor Estranho, mas a assistente social já foi em muitos supostos especialistas, não quer ser indicada, não quer ser encaminhada a um terceiro, ela volta com o garoto para o orfanato. O garoto quis muito ficar na escola para jovens superdotados do Professor X. Os mutantes eram muito interessantes para ele. Talvez tenha sido essa grande frustração que tenha causado o que aconteceu naquela noite. Porque aquela noite, o assassino que no presente está sendo procurado vai agir, aparentemente pela primeira vez, vai se manifestar através do menino e vai fazer uma dessas esculturas com as outras crianças do orfanato, resultando no fim delas. É um desespero, né? O diretor do orfanato não sabe o que fazer e a gente não vê a conclusão, mas vê que a assistente social mesmo assim está dizendo que a culpa não é do menino, aparentemente não é mesmo, e que ela vai dar um jeito. Bom, anos depois ela deu um jeito, ele continua agindo, agora o seu foco são mutantes, parece talvez uma vingança por aquela rejeição. Pois é, a gente não sabe nesse momento. Vai ter mais um flashback mostrando que ele voltou sim à Mansão Xavier, ainda criança, depois de ser rejeitado e depois de ter manifestado essa forma mais maligna e ido até o fim, né, matado outras pessoas naquela noite. Então ele volta assim para se vingar dos alunos de Xavier. E a gente vai ver que o Wolverine o conheceu então nessa forma demoníaca e a gente vai reconhecer essa entidade. Lembra um pouco o Motoqueiro Fantasma, em que pese que é uma criatura não humana, enquanto o Motoqueiro Fantasma ainda aparece na forma de um esqueleto, mas sim que tem fogo ao redor da cabeça. O Wolverine vai lutar contra essa criatura que vai fugir. Ele vê a criança e depois vê a transformação e luta contra a criatura para proteger sua família, sua nova família, os X-Men. O Wolverine consegue afugentar o monstro, mas também está ferido e não pode segui-lo imediatamente. Assim, imediatamente que eu digo no segundo imediato, porque rapidinho ele se recupera e começa assim, a perseguir a criatura. Só que essa malignidade sobrenatural atraiu um outro caçador, um motoqueiro fantasma. Afinal, aquela entidade havia derramado sangue inocente lá no orfanato. O motoqueiro e o Wolverine vão se encontrar. O motoqueiro tem chamas na cabeça. O Wolverine vai atrasar o motoqueiro, achando que ele é a criatura que ele está perseguindo. O motoqueiro vai explicar isso, mas vai continuar lutando e até os dois se entenderem. Aparentemente, a criatura voltou para dentro do menino e aquele que realmente derramou sangue inocente não estava mais presente, então o motoqueiro não podia mais sentir sua presença. É a isso que os dois remetem quando se encontram, quando o Wolverine vai procurar o Johnny Blaze. É disso que ele está falando. Falou: olha, eu atrapalhei você uns anos atrás, mas agora a nossa caça está aí de novo e a gente tem que se juntar. E a trilha de sangue continua. O Wolverine e o motoqueiro começam a investigar, sempre chegando depois da polícia, porque quando a criatura se recolhe de novo dentro do rapaz, né, agora um homem adulto, o Johnny Blaze não é capaz de localizá-lo. Então eles vão fazer várias coisas, como por exemplo, se passar por policiais forenses e serem os primeiros a chegar numa cena de crime, antes dos próprios policiais forenses, para ganhar um tempo. E eles vão conseguindo evidências e eles vão chegando a um caminho. O Wolverine percebe, ao envolvimento de uma organização, que os dois já conhecem de um outro encontro desses dois personagens. Estamos falando do Projeto Arma Extra e da sua divisão infernal, que tenta criar uma nova arma, um novo sentinela para caçar mutantes. E foi isso que ele conseguiu dessa vez, inclusive, com feitiços e demonologia. E aí a gente vai ver que na instalação do Arma Extra, da sua facção Projeto Infernal, nós temos ali à frente de tudo o Padre Pike, que não é um padre, né? Quer dizer, é um padre da sua própria religião, é um adorador de Mephisto e que usa seus poderes para guiar a entidade quando ela possui o garoto e encaminhá-la na direção de mutantes. E como isso aconteceu? Mais flashbacks. A gente vai ver que ao longo desses anos, aquela assistente social protegeu o menino em seu segredo, a ponto de conseguir vítimas para esse menino, para saciar a entidade que vive dentro dele. Essas vítimas, ela pagava em dinheiro para pessoas em asilos, diante de pacientes terminais, e aí ele pudesse libertar o demônio para fazer seu trabalho. O menino depois via o resultado todo quando voltava a si, mesmo não sendo ele quem fez. Imaginem o trauma disso. E também ela continuou agindo como assistente social, todo o seu conhecimento, sua expertise, para levar o sem-teto à sua casa, com a promessa de alguma ajuda. E, na verdade, o que ia acontecer é que eles iam ser vítimas dessa entidade. Essa entidade, Bagru, foi criada pelo próprio Mephisto. É um produtor de arte infernal, e para isso ele usa matéria viva. No inferno ele usava as almas dos atormentados. E um culto que servia a Mephisto ligou essa entidade a uma criança em gestação. Ela foi gestada durante o ritual. E essa criança é o menino. Depois ele foi parar no sistema de adoção, mas o culto cumpriu ali seu papel e deu essa oferenda a Mephisto. E essa é a origem de todo o problema desse rapaz. Depois que eles linkaram tudo isso com o projeto Arma Extra, eles foram direto para a base do projeto, porque eles sabem onde está inclusive essa subdivisão que trata de magia. A velocidade necessária para chegar lá só pode ser atingida pelo motoqueiro fantasma. O Wolverine vai ser um carona, que se fosse outra pessoa não sobreviveria, mas vai sobreviver com seu fator de cura. E eles conseguem chegar no meio do deserto, na base,
acham que estão surpreendendo o programa, mas na verdade o Padre Pike os espera. Ele fez um pacto com o garoto. O que acontece é que o exército encontrou o rapaz. Mais um flashback vai nos mostrar que ele e a assistente social, durante todos esses anos, conseguiram cobrir até que bem seus rastros. Um exemplo disso é que nem o Motoqueiro Fantasma nem o Wolverine rastrearam os dois até ele começar a agir em sequência atrás de mutantes dessa maneira. Isso aconteceu porque ele foi recrutado pelo Projeto Arma Extra, que o localizou. Então, ele não cobriu tão bem seus rastros assim. E essa entidade, o Bagru, queria escapar da coleira mais vezes do que era capaz dele ser solto ali, enquanto ele estava sob controle do menino e da sua assistente social. Então, o que ele faz? Ela era como se fosse sua mãe já, inclusive, nessa altura. Ao ser cercado por militares, o Bagru assume o controle e se mostra para eles, inclusive matando vários soldados. E a Aida, a assistente social que protegeu o menino durante todo esse tempo, para mostrar todo o seu potencial e ser recrutado. Só que o menino, agora um homem adulto, não queria perder aquela que era sua figura materna, a única pessoa que lhe deu carinho. Então ele quer deixar o projeto. E para isso, lhe foi oferecido uma coisa. Ele é usado sim para matar mutantes. É claro que isso, em algum momento, ia atrair outros mutantes. E o objetivo do projeto Arma Extra é recrutar novamente o Wolverine. E é isso que eles vão fazer. O Wolverine e o Johnny Blaze acabaram entrando na Toca do Lobo. Então eles vão ser pegos lá. Aquele capacete que projetava imagens que foram usadas no condicionamento de Wolverine quando ele foi transformado em Arma X, existem 2 deles, e eles levitam magicamente e meio que dominam também magicamente Wolverine e Johnny Blaze, os mantendo prisioneiros. Wolverine vai ser levado de novo para tanques, como aqueles nos quais eles infundiram adamante em seus ossos, mas agora outra infusão vai acontecer. Wolverine vai receber uma transfusão do espírito demoníaco. Ele vai ser tirado do garoto que quer se livrar, não quer mais viver com aquela entidade desde que ela fez o que fez e matou aquela que ele considerava sua mãe. Também não aguenta mais matar pessoas inocentes, ainda mais agora que ele está sendo forçado a matar cada vez mais a serviço do governo. Então, ele fez um acordo. Se ele sobrevivesse, ele não entendeu bem isso, mas o Padre Pike entendeu. O Padre Pike propôs, se ele sobrevivesse até o espírito tirado dele para o espírito foi ligado ao seu corpo desde a sua concepção, ele poderia viver uma vida normal. Porque o espírito, então, seria colocado na maior arma do projeto Arma Extra. Ninguém mais, ninguém menos que o Wolverine. Produzindo uma das criaturas mais galhofas que eu já vi desde o Hulkverine, que é o Demoverine. E ele já recebe sua primeira missão: perseguir mutantes que estão fazendo atos de vandalismo. Aqui fica bem claro, tanto nas notas de rodapé quanto no discurso desses mutantes, que essa edição está um pouco adiantada. Isso já é depois da queda de Krakoa, não existe um lugar para eles voltarem. E eles estão indignados, se vingando de todos os humanos. Afinal, foi a Orcs que destruiu Krakoa, em certa medida. Você vai ver isso quando chegar a queda do X. Eles então estão tocando terror, estão separados pelo Demoverine, eles são um casal. Vão ser mortos pelo Demoverine, mas tem um bebê no banco de trás, o filho dos dois. E o Wolverine consegue segurar a entidade que está possuindo ele para não matar a criança. O Padre Pike muda de ideia porque ele percebe que esses mutantes faziam parte de um grupo maior de mutantes que estava ali causando certa desordem para protestar, para se vingar pelo fim de Krakoa. Então ele decide direcionar o Wolverine ao resto do grupo e deixar o bebê vivo. Mas o Wolverine vai ser interceptado pelo Johnny Blaze. Por quê? Porque nesse meio tempo, o amigo do Wolverine, o Jeff Bannister, foi procurado por uma amiga do Johnny Blaze, uma feiticeira que também já foi da CIA, já foi do FBI, na verdade. Ela vai achar o Jeff, os dois juntos vão começar a fazer suas próprias investigações, inclusive para ajudar o Wolverine e o Motoqueiro Fantasma, mas também para libertar eles, se necessário. E vão chegar a tempo, justamente, de libertar o Johnny Blaze, que vai contar que o Wolverine foi possuído. Então o Johnny Blaze, liberto pelos dois amigos, vai poder perseguir o seu próprio amigo, o Wolverine, e os dois vão lutar. Só que o menino se arrependeu. Ele não sente nada sem a entidade. Ele cresceu com ela. Ele não tem uma alma completa. Apesar de todo o ódio que ele nutre por essa entidade, por ter feito tudo o que fez na vida dele, ele a quer de volta. Então ele vai até eles também para tentar pegar o demônio de volta. O Wolverine está resistindo cada vez mais ao controle do demônio, inclusive na luta contra o Motoqueiro Fantasma. Isso fica evidente. O Padre Pike até usa seus feitiços para tentar devolver a entidade para o menino, afinal o Wolverine está resistindo. Mas o Wolverine, inclusive, resiste mais uma vez e mata o próprio Padre Pike, atrapalhando o ritual. Infelizmente, o menino tem força de vontade suficiente para ele mesmo atrair a entidade, sem ritual nenhum, do corpo do Wolverine para o seu próprio corpo. Só que essa refusão dos dois não vai dar muito certo, porque ao voltar para o corpo do menino, esse amálgama virou uma amálgama também de carne, eles viraram uma espécie de estátua, viraram algo parecido com os totens que o menino criava, que a entidade demoníaca, na verdade, criava através do menino, com os corpos de outras pessoas, só que nesse caso, numa estátua de cinzas, eles deixaram de existir e foram direto para o inferno.
ao tentar se reunir novamente sem nenhum ritual, mas dando ali um gosto um pouco amargo na boca para quem está vendo o fim dessa história. Bom, o Jeff Bannister, sua nova amiga, o Wolverine e o Johnny Blaze vão então se despedir. Aparentemente tudo está resolvido, exceto por um olho flamejante ali meio que de lava que surge no chão. Será um portal bem abaixo da estátua? Será uma nova entidade ou um caminho para aquela entidade voltar? Talvez nós saibamos no próximo encontro de Wolverine e Motoqueiro Fantasma. E a nossa história começa com uma freira indo se confessar. É bem estranho, ela diz ter pecado, né? Está desesperada, mas ela diz que já se confessou um dia atrás. Então é um pecado que ela considerou muito grave, né? E aí ela começa a falar de desejos, de vontades que ela quer controlar, que ela quer ali dedicar a sua vida a Deus, mas que ela não consegue. Só que o padre, que deveria estar do lado de dentro do confessionário, surge pelo lado de fora para ela e diz: não, vamos conversar ali no meu escritório. Eu entendo tudo que você está passando. Vamos encontrar uma solução juntos. E ele está com um ar um pouco estranho, mas ela aceita o convite. E aí a gente vai ver dentro do confessionário, onde o padre de verdade está morto. A história pula uns anos para o futuro e chega em Las Vegas, onde a gente vai ver o padre John Pastor. Isso mesmo, esse é o nome do padre. E ele está ali acompanhando a população sem teto da cidade, sempre preocupado com eles, ele parece muito caridoso, mas também está impressionado com o jornal, onde ele viu justamente que o Hulk, na época, o Tirateima, o Hulk cinza, o Motoqueiro Fantasma, na época, também o Daniel Cat, Danny Cat, e não o Johnny Blaze, que costuma ser o Motoqueiro Fantasma por mais tempo, o Wolverine e o Homem-Aranha, tá vendo que eles substituíram o Quarteto Fantástico, inclusive foram mostrados no Fantastical. Então ele tá vendo a notícia sobre isso, tá falando que ele não está acostumado com heróis, com alienígenas, o que ele entende é do sem-teto e de sua necessidade. Mas ele fica com aquilo na cabeça, tá carregando o jornal consigo, encontra uma sem-teto chamada Molly, que está grávida, que ele ampara ali mais preocupado com ela, mais preocupado com o bebê, e eles moram nos subterrâneos de Las Vegas. E ali na conversa, ele já percebe que tem algo estranho acontecendo, que ela falou que os outros estão sendo atraídos pelo discurso de um cara novo, um cara chamado Ash, e que eles estão agindo estranho, concordando com a cabeça, sobre coisas que têm a ver com violência, sobre se vingar das pessoas que vivem na superfície da cidade, e ela está ali com o pé atrás, né? Então, o John Pastor vai pegar, vai acompanhar a trilha, né? Tem inclusive umas setas desses seguidores do Ash que eles fazem para você encontrar o lugar onde ele está ali falando suas verdades, isso bem entre aspas, né? O John Pastor vai seguindo e encontra. Só que a gente já vê que as pessoas estão vendo um ser humano normal discursando. Quando o John Pastor fica frente a frente com ele, não é isso que ele vê um demônio. Ele se choca. E o Ash, por sua vez, fala: olha, estava esperando você, John Pastor, mas não imaginava que você ia ser capaz de ver minha verdadeira forma. E aí o que ele faz? Ele já atiça ali seus seguidores contra o padre. Só que ele vai mentalizar desesperadamente que ele quer sair dali e vai se ver do lado de fora. Ele acha que por causa do medo e tudo mais, ele abstraiu sua fuga, que demorou mais tempo, que ele não se lembra dela apenas. Mas em seguida a isso ele fala que não tem condição de lidar com aquela ameaça, que aquilo é para super-heróis. Volta a olhar para o jornal e volta a pedir, né, a pensar que os heróis poderiam resolver o problema dele. E ele está pensando naqueles heróis do jornal, ou seja, o novo quarteto que eu falei para vocês. E aí a gente vai ver o Homem-Aranha lutando contra o Abutre, vendo um cartaz de Las Vegas e tendo uma grande vontade, uma grande sensação de que deve ir para lá. Quando ele volta para o Clarim Diário, ele encontra o Wolverine, que também está com a mesma sensação e estava esperando ele, porque percebeu que ele trabalha no Clarim Diário, percebeu inclusive que ele vendeu fotos da aventura deles como Quarteto Fantástico para o Clarim, para uma matéria do Clarim. E, em outro lugar, já em Las Vegas, o Tirateima recebe a visita do motoqueiro fantasma Danny Cat. Por quê? Porque ele mandou chamar ele tentou entrar em contato com ele, provavelmente através da comunidade super-heróica, ele recebeu o recado e chegou. E aí ele fala o seguinte, falou, olha, eu estou percebendo que a gente tem que se reunir, que tem uma coisa importante para a gente resolver, só que é só uma sensação. Inclusive, eu já mandei buscar o Wolverine e o Homem-Aranha. E o Wolverine fala para o Homem-Aranha, lá no topo do Clarim Diário, olha, tem um avião esperando a gente tem que ir para lá, que o Tirateima mandou e a gente vai ver o que está acontecendo, mas também estou com essa sensação de que a gente tem que ir para Las Vegas. Então eles vão, se encontram então um quarteto em Las Vegas, já no aeroporto, diante do avião particular que o Tirateima mandou, e eles estão indo para dentro da cidade conversando, sem entender muito bem o que fez todos eles se mobilizarem, né, uma forte sensação. Só o motoqueiro fantasma parece imune a essa sensação, ele só recebeu o recado do Hulk Tirateima mesmo. Então, enquanto eles estão passando pelo meio da rua, começa uma comoção. O trânsito para e o Hulk vai ver. E o que ele vê? Os sem-teto, manipulados pelo Ash. Eles vieram à tona e começaram uma balbúrdia. Começaram ali algo que não é bem um protesto, né? Começaram a quebrar coisas e estão sendo bem agressivos mesmo.
estão ameaçando as pessoas. O Hulk vai dar jeito nisso, vai combater alguns deles. Todo o quarteto vai entrar na luta, né? E esse quarteto, o Wolverine vai ter que ser contido pelo Homem-Aranha para não ferir, não matar ninguém, beleza. Mas ali, nisso surge o John Pastor. Ele tenta conter a Molly, que a essa altura já está possuída. Inclusive o Motoqueiro Fantasma é quem vê que uma parte deles está possuído por demônios. Esses demônios estão fazendo as pessoas se voltarem contra outras pessoas, principalmente o sem-teto ali nesse caso, e são os principais instigadores daquele confronto. Então o John Pastor surge, conta que estava clamando pelos heróis, os heróis não entendem por quê, me falam, mas você sabe o que está acontecendo? Então vamos tirar você em segurança daqui, você nos explica. E aí o Hulk dá um daqueles seus super saltos, carregando o Wolverine, carregando o John. O Homem-Aranha e o Motoqueiro Fantasma vão sair dali com suas próprias habilidades. E em outro lugar, a par de tudo que está acontecendo, a equipe vai então entrar nos túneis que ficam abaixo da cidade e procurar o tal do Ash, que começou toda a confusão. Quando eles chegam lá e eles ficam frente a frente com o Ash, que na verdade é um demônio, o John Pastor se assusta pra caramba, ele grita, tirem a gente daqui. E de novo, a espécie de habilidade que ele está manifestando entra mais uma vez em funcionamento. Então eles se teletransportam de lá. Assim, mas instantaneamente, não tem nem efeito aparente. O John Pastor surge em Reno, que é perto de Las Vegas, e o Homem-Aranha, o Wolverine e o Tirateima surgem na base do Quarteto Fantástico. De novo, não é afetado pelos poderes do John Pastor, sim, ele tem poderes, o Motoqueiro Fantasma, que é imune a poderes infernais. Então ele fica lá sozinho para lutar contra os possuídos, para lutar contra o Ash. Os outros membros desse novo quarteto vão encontrar o Tocha na base, vão falar que precisam voltar até Las Vegas rapidamente, não podem pegar outro jato particular nem nada disso. Então eles vão pegar um Fantasticarro emprestado e o próprio Tocha Humana vai voltar junto com eles. Com esse veículo que é mais rápido, os membros da equipe e o Tocha Humana conseguem voltar de maneira muito mais veloz, encontram o John Pastor que estava voltando de ônibus, resgatam ele do ônibus, levam ele junto, porque ele é o cara que entende tudo o que está acontecendo, né? Já que a gente pode ver que ele não está entendendo nada. E nesse meio tempo, o Motoqueiro Fantasma está levando uma surra do Ash, está levando uma surra dos possuídos e chega a ser capturado. E de novo, os possuídos vão à tona para tomar a cidade de Las Vegas. Pior, agora o Tocha Humana também foi possuído. O John Pastor se separa da equipe, o padre, volta para os túneis, encontra onde os demônios deixaram o Motoqueiro Fantasma preso, liberta ele e volta à tona. E Las Vegas está tomada por essa confusão, né? Os amigos do Hulk vão todos se envolvendo nela, o seu patrão, o ex-mafioso, a Marlo, Chandler, todo mundo vai se envolvendo em algum nível nessa confusão que está acontecendo. E enquanto isso, na sede do quarteto, os 3 membros que não foram com Tocha Humana, nem ficaram sabendo que ele partiu, são acordados pelo Doutor Estranho, que percebe que tem algo acontecendo e que precisa da ajuda do quarteto. Bom, a luta contra os possuídos vai piorando, o Wolverine rapidamente descobre, acidentalmente, que enquanto eles estão possuídos, eles não morrem, porque ele fere com as garras de Adamantium o Tocha Humana, e ele não morre, ainda bem, né? E aí ele fica livre para lutar contra todos eles, enquanto eles estiverem possuídos. O Motoqueiro Fantasma e o John Pastor estão tentando voltar ainda para se somar ao resto da equipe, quando ainda dentro dos esgotos encontram o Mephisto. E o Mephisto, então, vai fazer o primeiro plot twist da história. Lembra da cena da abertura? Pois é, o John Pastor é o filho daquela freira, que era aparentemente viciada, né? Provavelmente ninfomaníaca, não conseguia se controlar, e que ele se aproveitou disso para gerar mais um filho, que foi adotado e criado pela igreja, e que é o John Pastor. E ele, como filho do Mephisto, tem alguns poderes, mas que ele nunca manifestou na vida. Por que ele está manifestando agora? Uma conjunção astral, que acontece de tempos em tempos, que tem a ver com Saturno, eles chamam de Saturnália, está em andamento. Isso liberta vários demônios, isso que permitiu que o John Pastor acessasse seus poderes, isso que fez com que o Ash, na verdade o Asmodeus, viesse para a Terra e trouxesse vários demônios junto, para tentar ali seu plano de dominação. E ele está mancomunado com um outro demônio, cujos poderes aumentam demais justamente nessa conjunção astral que tem a ver com Saturno. Agora não riam, tá? Que a revista traduziu o nome desse demônio como Saturnino. Pois é, esse é o verdadeiro adversário. John Pastor, é claro, vai enfrentar o Mephisto, vai dizer que não tem nada a ver, que não é filho dele e tudo mais, mas vai, sim, junto com o Motoqueiro Fantasma, subir à tona e se reunir a equipe. E aí a gente vê porque que ele tinha poderes, porque que o Quarteto Fantástico se materializou lá, né? Não se materializou, mas teve esse forte impulso, porque ele tem se teletransportado, porque na verdade a Saturnália, essa conjunção, está liberando os poderes dele. Só que além da conjunção astral, o Saturnino se alimenta principalmente do medo e da histeria coletiva criada por aqueles demônios que o Ash trouxe e possuíram os seres humanos, e pelos seres humanos que estão morrendo de medo dessa confusão e ainda estão vendo aquele demônio que ficou gigante ali diante deles. Então quanto mais medo, mais forte ele fica. Só que o Homem-Aranha, metido a palhaço, já formulou um plano. E nisso o resto do Quarteto Fantástico chegou,
o resto do Quarteto Fantástico eu digo do Tocha Humana, então já tem 8 caras lutando contra o Saturnino. E aí, o John Pastor começa uma espécie de stand-up, tirando sarro do Saturnino, né? E os poderes dele devem influenciar também a multidão que começa a rir. E o cara começa a perder poder a ponto de diminuir e ser capturado em uma forma em miniatura, de tanto que eles riem dele. Ele até tenta matar o John Pastor antes de ser derrotado, mas é protegido pelos heróis. E aí acaba ficando tão pequenininho que o Motoqueiro Fantasma vem e pisa no cara, destruindo aquele corpo e provavelmente mandando ele pro inferno. O Mephisto fala que nunca apoiou esse plano, que só teve lá para ver o que dava, também parte, deixando os dois quartetos ali livres. Só que no meio da confusão eles perderam de vista o John Pastor, né? O John Pastor conseguiu derrotar o Saturnino, mas saiu de fininho enquanto eles discutiam com o Mephisto. E a gente vê que apesar de ainda estar vestido de padre, ele perdeu meio que sua fé na igreja com tudo o que aconteceu, e ele saiu pedir carona e tentar começar uma nova vida. E a gente vai ver na última página o cara recebendo uma carona de Daimon Hellstrom, o filho de Satã. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.